Vamos trazer os detalhes de Atlético, Cruzeiro e América e também dos grandes times, né, do futebol brasileiro. Você vai ficar sabendo aqui durante o nosso programa. E para comentar, para debater, trazer as informações, já está aqui na nossa bancada ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, Dr. Roberto Amaral, hoje fazendo presença aqui na nossa bancada para trazer também detalhes e opiniões sobre o que vem acontecendo no mercado da bola do futebol brasileiro. Mas antes do boa tarde especial deles, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma mega oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria e, claro, com as condições lá embaixo. Então você não pode perder essa oportunidade. Ligue em 99270-5858 e fale com o amigo Ranieri Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui, viu? Então ligue agora, agende a sua visita e com certeza farão bons negócios. Falar em bons negócios, hoje é dia de falar de mercado da bola, de falar de possíveis contratações. Hoje também nós vamos estar trazendo uma matéria sensacional, né? Dessa parceria entre a Escolinha Futuro Campeão Asdejan e a América Mineiro. Essa fusão onde nós tivemos aí nesse final de semana acompanhando tudo e agora temos aqui na cidade de Janaúba uma escolinha oficial, né? Uma escola de futebol oficial do América Mineiro, mais uma oportunidade para os grandes talentos do futebol do norte de Minas. Mas está aqui na nossa bancada ele, né, o Pedro Wilson, um Gargantinha de Ouro. Boa tarde. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador, que está aí com mais uma edição do Boletim Esportivo, aqui pelo Canal 13. O nosso abraço e já abraçando aí o nosso amigo Neguinho, né, o Cleiton Rosa, aniversário hoje, recebendo os cumprimentos aqui de toda a nossa equipe. Parabéns para você, Neguinho, a dona Laide, o seu Edson, né? Um grande abraço, nosso muito obrigado pela sintonia. Terça-feira, bola rolando pela Liga dos Campeões, né, o Cleiton Rosa? É o tipo da coisa. O futebol brasileiro está parado, está em recesso, mas tivemos aí a grande final da Copa Libertadores, né, que o pessoal pôde curtir. E hoje, Paris Saint-Germain, Barça em campo hoje, movimentando a Liga dos Campeões. Programa quente para você aqui hoje. E lembrando que hoje vai definir os classificados, né, para a Liga dos Campeões, a próxima fase de oitavas de finais. Dr. Roberto Amaral, presente aqui na nossa bancada hoje para trazer opiniões, né, proporcionar debates importantes sobre o mercado da bola do futebol brasileiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Era para eu ter vindo ontem, por motivos que eu tive que fazer umas cirurgias ontem no horário, não deu para chegar aqui. Comentar sobre a grande final da Libertadores, que foi realmente um show à parte, né? Teve os problemas lá em Buenos Aires, mas foi um grande jogo, um jogo de nível de Liga dos Campeões. Achei assim, espetacular o jogo. Mostrou assim, como o futebol sul-americano ele é importante para o mundo. Entendeu? Não é só o berço da Europa, mas tem que estar atento ao futebol sul-americano, que eu acho que é a outra força do futebol mundial. Então tá aí, doutor Roberto Amaral. Inclusive, ontem nós taxamos alguns debates. Nós vamos estar falando hoje também sobre a situação, né, o tema que nós começamos a levantar ontem com a situação. E queremos também interatividade de você do outro lado da telinha. Pode estar mandando a mensagem no nosso WhatsApp, aqui participando do nosso programa, para poder saber se você está de acordo das grandes decisões, né, sem locais diferentes. As grandes decisões sem partida única em locais diferentes, que é a
a nova norma que irá adotar a Libertadores da América, o futebol sul-americano, nos jogos decisivos. Então, a gente vai debater, vai estar trazendo isso durante a programação. Mas antes, quero convidar você a acompanhar como foi esse dia mais do que especial. Um dia histórico para a Escolinha de Futebol Futuro Campeão, agora Escola Oficial de Futebol do América. Pais, amigos e a criançada acordaram cedo para um dia muito especial. Dia de unificação, dia de todos se tornarem atletas do... Contando os segundos para a bola rolar, a garotada se dividia em olhares para o palestrante e também o coelhão. Eloy falou da importância da parceria do América aqui no norte de Minas. É muita satisfação para a gente estar aqui em Janaúba, abrindo uma escola oficial do América. Hoje a gente não chama mais escolinha porque a gente quer fazer um trabalho mais voltado para a formação da criança, né, como um todo. Então a gente fica muito feliz, muito envolvido, até emocionado de ver aí mais de 100 crianças vestindo a nossa camisa, né? Estamos trazendo aqui para o norte de Minas, cada vez mais forte, a bandeira do América. E é muito bom a gente ver o incentivo que o clube está dando, né? O Jackson e o Douglas, né? O Birubiru, os professores são muito empenhados. Ontem à tarde nós demos um treinamento para eles na parte metodológica e administrativa do controle disso tudo aqui. E depois eles vão para Belo Horizonte fazer um treinamento na parte de capacitação técnica também, para melhorar a qualidade das aulas que eles vão dar para esses meninos, os treinamentos, né? Quantos atletas o América já formou para o Brasil e para o mundo, né? Hoje, haja visto, nós temos 2 jogadores que estão na seleção brasileira, né? O Richardson e o Danilo, né? São 2 jogadores que vieram na base do América e que são hoje da seleção brasileira. Então a gente tem orgulho, né, de segurar e ostentar essa bandeira e trazer essa bandeira aqui para Janaúba e quem sabe a gente descobrir um grande jogador aqui um dia, né? Nem a chuva tiraram a satisfação e a alegria da garotada, que correram no gramado no Clube das Dejan para marcar o dia mais do que especial. É o dia que a Escolinha de Futebol Futura Campeão torna-se Escola de Futebol Oficial do América. Jackson falou da importância dessa fusão da Escola de Futebol Futuro Campeão para a Escola Oficial do América Mineiro. Para a gente é uma grande conquista, uma vez que você conseguiu uma parceria de grande tamanho como a da América, ela vem fortalecer não somente o futebol aqui no clube do DR e no Caiçara, onde nós temos outro núcleo, mas também o futebol da região, né? Facilitando o caminho para quem busca ser um atleta profissional. Com isso nós temos hoje aqui um representante do América fazendo sua avaliação e dando um pontapé inicial, transformando a Escolinha Futuro Campeão em Escolinha Oficial do América. O garoto Gustavo, fã do Cristiano Ronaldo, arriscou até uma coreografia. Já a garotinha Ágata é fã da camisa 10 Marta. Gosto muito de jogar bola. E a pessoa que eu me inspirei para jogar bola foi na Marta. Com a bola rolando, era inevitável ver a alegria da criançada. Em meio a um lance e outro, a garotada tentava mostrar sua habilidade. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Marcão, pai do garotinho Arthur, atento em toda a jogada do filho e sempre registrando tudo. E até passou algumas orientações. Graças a Deus a gente tá vivo para ver isso aí, né, cara? Ver o filho da gente seguir uns passos que a gente é apaixonado pelo esporte. E a gente sabe que essa mudança aí de patamar de escola, aí, de futuro campeão para o América, é importantíssimo para as crianças, para Janaúba, porque a América já tem um know-how histórico dela de formador de jogadores, né? A gente tem vários exemplos aí, o Fred, o Richard, que está na Europa lá. Então, quer dizer, para a gente é uma alegria, né? Você sabe que a gente sempre militou no esporte. Eu vejo aí Janaúba com essa tristeza aí que não está tendo amador,
Montes Claros fazendo uma festa lá com várias equipes de outras cidades e Janaúba não está participando, né? Então, quer dizer, é o início, né, bicho? Eu acho que Janaúba tem um potencial imenso, nós é um polo, a gente poderia estar agregando várias cidades aqui com esse trabalho nosso aqui de Janaúba. Então, quer dizer, é um grande primeiro passo, né? Essa parceria com a América. E o meu garoto aí, o Arthur, bem legal, né? Quer dizer, tô vendo ele jogar ali, a chuva atrapalhou um pouquinho a coisa, mas eu acredito que se Deus quiser, vai dar certo. O certo é que muitos garotos entraram em campo querendo mostrar a sua qualidade, na intenção de futuramente defender as cores do América Mineiro. Já os mais novos faziam alegria e se descontraíram com um coelhão. Então tá aí a matéria da Escola Oficial de Futebol do América Mineiro, lá no Clube da Estejana, também lá no Caiçara Pré-Clube. A gente já parabenizando aí ao Diacão, também o Marcílio, né, o Birubiru, o Douglas, todos os pais, né, e alunos da Escola de Futebol Oficial do América, que estão sempre ligadinhos também, acompanhando aí o programa Boletim Esportivo. Pedro Wilson, Escola Oficial de Futebol do América, América de celeiro, né, de formação de jogadores promissores e quem sabe, né, poderão sair novos atletas aqui de Janaúba, até mesmo do norte de Minas. Bacana, né? E o que a gente observou ali mesmo, debaixo de chuva, né, porque caiu muita chuva aqui sábado e também no domingo, o entusiasmo da garotada, é claro, ali com o auxílio do pai, da mãe, de irmãos. Eu acho muito bacana, todo começo ele é importante você ter a motivação em qualquer segmento, qualquer setor de trabalho que você vai fazer. A primeira coisa que você tem que ter é aptidão, é você gostar daquilo que você está se lidando e você fazer com amor, fazer com vontade, com determinação, com entusiasmo, que tudo costuma dar certo. Tomara que o pessoal aí possa levar para frente, não só o começo, mas que tenha começo, meio e não o fim dessa escolinha, que possa assim gerar grandes frutos para o futebol mineiro. É importantíssimo. Doutor Alberto Amaral, mas um núcleo, né, de franquias aí do América Mineiro sendo instalado em Janaúba, importante também nesse processo, né, até mesmo de proporcionar a garotada essa oportunidade de se tornar um jogador de futebol, mas sem perder a essência, né, a importância que tem os estudos na vida do cidadão. Nossa, muito importante, foi muito importante para Janaúba. Eu acho que é um ganho e tanto ter essa escolinha do América, ainda mais que o América é um time que todas as pessoas gostam do América. Então, tanto o torcedor do Cruzeiro como do Atlético também gosta. E a gente torce para que essa escolinha dê certo. Além disso, assim, é claro, formar a esperança que forme craques aí, ou como o Pedro falou do próprio América, já deu muitos atletas para o futebol brasileiro. É um time um time formador, né, que investe mesmo na base. Então, assim, e também assim, futebol não é só você levar seu filho para jogar bola lá para virar um jogador, virar um atleta profissional. Mas, enfim, a vida da pessoa, o esporte, ele faz parte da vida do cidadão, traz saúde, traz é importante na formação do caráter. A pessoa que pratica um esporte, ele torna-se uma pessoa mais disciplinada, mais comprometida com tudo que faz. Então, assim, o esporte é, igual eu sempre falo, o esporte é o caminho importante na formação do cidadão. E futebol está na nossa essência do brasileiro, não tem jeito, todo mundo gosta quase as pessoas gostam de futebol, se uns gostam mais, outros gostam menos, mas o futebol está na nossa alma. Então nada melhor do que uma escolinha dessa, que bem acompanhada, vai ser muito bom, vai trazer bons frutos para a comunidade de Janaúba e região. Ô doutor, e uma coisa importante que a gente observa, meu caro Cleiton, é o seguinte: hoje, infelizmente, o caminho das drogas está muito avançado, isso, né? Muito importante. Aí isso. Quando a criança está na escola, o primeiro passo tem que ser a educação, ele está na escola. Digamos que ele está estudando de manhã e à tarde ele está sabendo que ele vai para um campo jogar futebol, ele está com a mente cheia, né, voltada aí para os estudos e para a prática esportiva. E quando a criança, infelizmente, não tem essa oportunidade, infelizmente a realidade é ele ir para os maus caminhos. Por isso que a gente tem que socializar a criança, o adolescente, através do estudo e também da prática esportiva, para que ele possa virar um homem, um cidadão formado através assim de conceitos, né, que
tem realmente o caminho certo. É uma pena que às vezes falta assim, oportunidade, falta apoio, falta incentivo. E tem um ditado, é melhor você educar a criança do que você castigar um adulto no futuro. Tá? De parabéns aí o pessoal das Dejan, por essa iniciativa, parabéns aí o Jacão, que é um cara que a gente tem que apoiar muito. Tanto é que está com a gente, né, o Cleiton? É o treinador lá do Janaúbense, e a gente tem passado para ele essa responsabilidade, sabendo que ele é realmente um cara muito competente e que tem também essa vontade de estar lidando aí no meio esportivo. Daí o Pedro Wilson, a sua opinião, doutor Roberto Amaral, é importante a gente salientar, né, o fator das escolinhas de futebol de base aqui da nossa região, as pessoas que estão à frente desse processo, né, de formação do cidadão. Aquela mensagem que a gente sempre frisa, né, para essas crianças, para os pais, que eu sempre carrego comigo: você pode até ter uma educação sem esporte, mas nunca teremos um esporte sem educação. Por isso a importância que tem hoje o futebol, não só o futebol, esporte dentro do contexto geral, como a formação, né, uma ferramenta de formação do cidadão conhecedor de direitos e deveres. Ainda falando sobre a América Mineiro, logo que falamos da escolinha, vamos falar então da equipe principal do América, né? O vai e vem da bola, possível saída e possíveis vindas na equipe do Coelho. O América Mineiro, ontem a situação ainda complicando mais com relação ao zagueiro Matheus Ferraz, viu? Dificilmente o Matheus Ferraz vai continuar na equipe do América Mineiro. Fala-se também na possível saída do Messias, mas a notícia boa para os torcedores do América é a situação do Juninho, né? O Juninho, o volante Juninho, renovou com o América Mineiro. Tá aí, o Juninho renovou com o América Mineiro, a notícia positiva lá no Coelho. E aquela situação, né, Pedro? Porque termina o campeonato brasileiro da Série A, agora é fazer os cálculos, as contas, né, para saber quem irão permanecer para a Série B. Olha, o América já perdeu aí o Carlinhos, lateral esquerdo, que foi para o Fortaleza, o Edelvan foi para o Red Bull em São Paulo, né, disputar o Campeonato Paulista, e o Matheus Ferraz, que apareceu, que era o capitão, inclusive era ele e o goleiro João Ricardo, que o América estava interessado em mantê-los para 2019, ele foi para o Fluminense. Já é fato, já acostumado, então está acertado aí esses jogadores indo para o Fluminense, Fortaleza e o Red Bull Brasil. Agora, em relação ao Messias, o Atlético finalmente, né, doutor, está mostrando interessado. Eu acho que é uma grande abertura o Atlético tentar manter o Messias, né, no Campeonato Mineiro, porque é um jogador que tem um potencial muito grande, apesar que ele ficou muito tempo no Cruzeiro e foi dispensado do Cruzeiro, acabou indo depois para o América e deu certo. E ontem, Cleiton, saiu a seleção do Troféu Guará e nós não tivemos nenhum jogador do América. A seleção, vou passar para o telespectador, ficou com o Fábio, o Emerson do Atlético, a zaga com Dedé, Léo e Egídio do Cruzeiro, o meio de campo com o Henrique do Cruzeiro, Adilson do Atlético e o Arrascaeta, na frente Casares, o Ricardo Oliveira e o Thiago Neves, a seleção do Campeonato Mineiro. O melhor dirigente foi o Itaí Machado, o melhor treinador Mano Menezes, o melhor juiz Igor Júnior Benevenuto, e tivemos também nessa seleção a presença aí do Arrascaeta sendo o craque do campeonato, aliás do ano, e o Emerson do Atlético sendo a revelação do futebol mineiro. Eu não sei se você, meu doutor, realmente viu assim alguém que ficou de fora, porque os critérios que foram usados aí para poder definir essa seleção não foi só o Campeonato Mineiro, não. O Campeonato Mineiro, Brasileiro, Campeonato Brasileiro, todas as competições. Situação essa que, se a gente formos analisar, né, o desempenho das equipes durante a temporada, houve bastante coerência com relação à escolha dessa seleção feita aí pelo Troféu Guará. Mas, doutor Roberto Amaral, recentemente nós tivemos aí um depoimento pesado do presidente do América Mineiro com relação ao Luan e também o Rafael Moura, né, o He-Man, né, na situação envolvendo o que culminou na queda, né, da equipe do Coelho para a segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro, aquela questão do pênalti, né, do He-Man não ter batido, e ele deu declarações fortes falando que faltou profissionalismo por conta do He-Man, até dispensou, né, de momento, né, pós o jogo já havia frisado que os jogadores não iam continuar, mas são situações que infelizmente comprometem um orçamento
do clube, né? Essas situações quando ocorrem da maneira que foi, e vi na pública agora essa situação que de uma certa forma prejudicou não só o clube, e agora também pode sofrer consequências os jogadores por falta de profissionalismo. Assim, eu acho que o presidente tem que estar bravo mesmo, porque faltou ali ao He-Man, que é um jogador de nome, é um jogador importante no Senado do futebol nacional. Então, assim, eu acho que ele teria que ter assumido. Mas eu não sei o que se passou ali. Mas é claro que o América não caiu, foi só nesse jogo, né? Já outros jogos aí, o próprio He-Man que ficou de fora também tem que lembrar isso, porque ele ficou de fora, foi afastar. O Adilson não escalava ele. E depois que ele entrou com o Givanildo, ele resolveu. Eu acho assim que jogar só a culpa nele por ele não ter assumido, eu acho que fica meio complicado. Mas o jogador realmente foi uma falha. Tanto eu acho mais do Luan, né, que perdeu um gol de cara a cara com o goleiro e teve a falta de sorte, assim, e sorte para o zagueiro do Botafogo, aquela bola não ter entrado, né, aquela que se tirou em cima da linha. Mas, assim, enfim, foi circunstância do jogo. Igual, por exemplo, eu volto a lembrar do Campeonato Brasileiro ano passado, o Atlético ficou fora da Libertadores. Ele ficou fora por causa de Fred. Fred passou do goleiro Cássio e chutou para cima. Então, com aquele gol, o Atlético estava na pré-Libertadores. Então, assim, é claro que os presidentes eles têm que ficar bravos mesmo. Fizeram a aposta no jogador e a diferença financeira que isso aí acarreta para o clube, né? E nesse momento que os clubes estão precisando de dinheiro, é uma coisa. Mas assim, eu não sei, dispensar o He-Man, o América tem outro. O problema do He-Man é o seguinte: ele está com o contrato terminando agora dia 31, ele e o Luan, e eles não terão os contratos renovados. Eu acho que faltou responsabilidade para o He-Man naquele lance do pênalti. Por quê? Ele foi indicado para bater o pênalti. Segundo ele queria dar uma moral para Luan, porque até então o Luan estava assim, questionado, que estava mal, aquela coisa toda. Moral quando o jogo está de porque se a bola entra, dois, três gols, aí é que entra a questão da responsabilidade. Moral é assim, você vai dar moral para um jogador. Se tivesse ganhando de 4-0, 5-0, tudo bem, você vai dar uma moral aí para um goleiro bater um pênalti, né? Nada também. A gente não sabe também se ele tremeu também por causa daquele goleiro. Se ele ficou com medo Fábio também, Santos, né? Chutou a bola na trave, aquilo ali. Poderia ter sido o medo dele também, né? Aquele pênalti que o Fábio Santos perdeu contra o Fluminense mesmo foi fez muita falta, né? Fez muita falta aquele pênalti e assim, eu vi nele o seguinte, que ele tentou tirar demais, preocupado com o goleiro. É a mesma coisa quando os caras vão chutar pênalti em Vitor e em Fábio. Eles têm dificuldade, eles têm medo. Então eles tentam chutar demais no canto e assim, eu acho que talvez o He-Man tremeu naquela hora, ele não quis assumir a responsabilidade e passou para o outro. É porque se você perde o pênalti aquele ali também, você se queima. Agora tem aquela situação mas também. ele acabou se queimando de qualquer forma, né? Ele não perdeu o pênalti, mas jogou. Ficou queimado, jogou a responsabilidade. Porque agora, se o América mete um gol ali, me parece situação aquela bola do outro rapaz assim, que a bola foi tirada em cima da linha. Então assim, são muitas situações, né? Assim, eu acho que o presidente da América ele errou muito, até eu não sei, ele vai manter Givanildo? Na pronúncia, né? Já manteve. Bom, já renovou o contrato. Porque assim, aquela situação também, doutor Roberto, Pedro Wilson, eu acredito da seguinte forma: era o momento então de chegar para o Luan, chegar para o jogador He-Man e falar bem assim, a forma que você tem de querer retribuir esse erro é o seguinte: vocês vão disputar a Série B, os salários seus são altos, você vai ter que receber um salário compatível à realidade nossa para a Série B, e assim você vai colocar novamente a nossa equipe no lugar que deveria estar. Eu acho que deveria ser assim, porque são jogadores de qualidade, tratando de Série B, porque o He-Man e o Luan, para mim, são grandes jogadores, seria dois grandes reforços para o América na Série B. Eu também concordo. Eu acho que ele deveria ver essa situação do financeiro, né? Conversar com o jogador. Ali não é agir já com imprudência, de falar que jogar a responsabilidade toda do campeonato em torno daquele lance em cima dos jogadores, porque não dependia apenas só daquele gol. Se fosse o último minuto do jogo e fosse aquele pênalti, e se o He-Man também fosse um cara que acertasse 100% das cobranças de penalidade máxima, também teria isso, mas não é um mero cobrador, o batedor oficial, mas não é um mero cobrador. Então, eu acho que ele está tirando também a responsabilidade da incompetência na administração, jogando os jogadores, né, doutor Roberto? Eu também acho, porque o América não perdeu, foi nesse jogo. Ele estava no... A gente discutia aqui, o América estava no meio da tabela, aí de repente o time cai de uma maneira assim, assustadora. Alguma coisa de errado aconteceu ali, porque depois chega o Givanildo
e bota o negócio em dia e o time engrenou e fez boas partidas. Então, assim, eu não acho. E agora, eu teria uma proposta para os times que caem para a segunda divisão, que eu acho que deveria ter isso no estatuto, que jogador que cair com o time, ele não poderia atuar na Série A mais, naquele ano. Porque muitos jogadores ali, igual o He-Man, por exemplo, é um jogador que tem espaço em outros times. Não diga esses 13 times que está aí pode incluir até o Fluminense também, o Botafogo. Ele tem espaço nesses times. O CSA que subiu, o Fortaleza que subiu. O salário não é tão alto. Ele essa tem observação espaço, do Dr. Roberto porque é o que acontece? Né? O Atlético caiu naquela vez, o jogador acertou com os outros times, o jogador do Corinthians daquela vez caiu, muitos jogadores acertou com o time e o time vai para a segunda divisão. Nós, torcedores, vamos para a segunda divisão. E aí o time vai. Então, assim, eu acho que seria uma coisa que até para jogador. Aí o cara ia correr até mais, né, doutor? Até mais, porque isso, a partir de agora, é igual, eu acho que se o seu time cai, você vai poder atuar no ano seguinte só na Série B. Ou então fora daqui. Nos times da Série A você não pode. E o que acontece na maioria desses times é que os caras vão para a Série A e fica na boa. É um critério interessante, né? Porque o cara, às vezes, vem jogar na equipe, ele sai lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele vem aqui por um contrato de 1 ano. E aí ele sente que a vaca está começando a ir pro brejo, ele acha que não vai sozinho dar conta, né? Mole, sabe que amanhã tem outro clube. É igual aquele Fábio Costa, né, que jogou lá, chinelinho da porra, só ficava e ficou recebendo sem jogar, né? Não jogava, aqueles outros começou a falar de greve, aquela coisa toda, e nós, torcedores, que tivemos que engolir tudo isso, né? A Série B e os bacanão foi para outros times na Série A, assim como aconteceu com o Grêmio, aconteceu com os outros clubes que foram para a Série A. É claro, só o Fluminense que esse não vai, né? Ele cai, mas ele não vai. O Fluminense parece. Eu torci demais. Mas o Fluminense está levando o Jair Ventura agora, viu, doutor Roberto? É o treinador que está acertando com o Fluminense, o Abel Braga acertou com o Flamengo. Mas o Fluminense cai esse ano. O Roger Machado, fechou com o Jair Ventura. Mas o Fluminense cai esse ano. Não tem jeito. A estrutura também 2019 do Fluminense. Cai, o time quando tá assim, cai mesmo. Só se for os dirigentes que vai segurar, porque cai mesmo. Tem um abraço aqui para Délio Coelho, o Délio Coelho pai, que é torcedor do Fluminense, mas o time dele vai cair. A situação do Fluminense não tá bom. Abraçar também o pessoal do restaurante Intervalo, o Gilberto e também a Kátia. O Gilberto, o Cátia, no restaurante Intervalo, nosso amigo Murilo e no Chaveiro Jean, com toda a equipe, está sempre ligado com a gente. Um grande abraço. Porque, na verdade, quem manteve o Fluminense dessa vez, o Fluminense é um time de sorte. Quem manteve foi o Rafael Moura e o Luan. E o Fluminense também perdeu. Que manteve eles. Aquele jogo. 9 jogos sem marcar um gol e marca em cima do América. E lembrando que o Fluminense caiu muito de produção depois da saída do Pedro, né? O Pedro se contundiu, o Pedro vinha sendo um artilheiro do Campeonato Brasileiro. É só o Pedro ali, vou te contar, viu? O Pedro saiu, aí o Pedro, vou te contar. Pedro, onde você vai, eu também vou. Você sabe que já tem uma música dessa aí, né, doutor? E ainda falando do mercado da bola, a gente já trazendo aí as informações, vou mandar um abraço aqui pro Luciano, viu? O Luciano, ele que é irmão aí do Luiz, né, do Bragantino, o pessoal da Lagoa Grande, falando, gostou demais da sua opinião com relação à situação dos jogadores. O pessoal aqui já mandando a mensagem, um abraço aí, Luciano, com relação do jogador também, se manter na segunda divisão, pelo menos uma temporada, o pessoal já mandando. Manda um abraço aqui a Wanda Dias, o Pio, né, o Piozinho, o Pio de Oliveira acompanhando, também o Ibrahim, né, mandar um abraço pro Ibrahim, ele que tá cuidando aí da máquina, aí, um abraço o Mielce, né, o Matheus, também sempre ligadinho no programa Boletim Esportivo. O pessoal interagindo, né? Mandando a sua mensagem. Né? Pode mandar mensagem, né? Como fez aí o Luciano, gostando da ideia do Dr. Roberto Amaral com a situação dos jogadores que caíram na divisão de elite com as suas respectivas equipes. No ano seguinte, não poderia defender as cores de uma equipe da primeira divisão. Mesmo que saísse dos clubes, né? Dos atuais, fosse disputar a divisão, a segunda divisão, o pessoal interagindo. A gente dando continuidade, falando das situações do mercado da bola, muitos assuntos vamos abordar aqui hoje, mas vamos falar da lanchonete Pão de Mel, viu? Porque desse horário, o Pedro Wilson, como mesmo eu fiz, ele não se contém, viu? A fome bate mesmo, mas nessa hora é hora de você experimentar aí, quem sabe, o pastel mais delicioso da nossa cidade, feito da melhor massa de pastel da região. Se trazer um pastelzinho pra gente experimentar. Vai ter que trazer, quem liga?
Nilde e Geis, hein? Vamos conferir aí. Pode mandar aqui pra gente aqui, a hora dele, né? O pessoal lá do estúdio ali, tá todo mundo pedindo. O nosso diretor-geral, João Ricardo, também quer experimentar aí o pastel mais delicioso aqui da nossa região, aqui ao vivo. Então, um compromisso nosso aqui com a Nilde e também com o Geis, experimentar ao vivo aqui o pastel mais delicioso da nossa região. Vamos conferir. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Vamos falar de contratações, né? Hoje vamos falar muito de contratações, como frisamos aí no início do programa, mas vamos falar de 2 atletas que está repercutindo demais na Toca da Raposa. Um, será que vem? Outro já de malas prontas, né? Então vamos começar falando dele, o Bruno Henrique. Será se o Bruno Henrique vai vir mesmo para a equipe do Cruzeiro? Essa expectativa muito grande. O Bruno Henrique, tá aí já a foto do Bruno Henrique. E quem está de malas prontas para sair da equipe do Cruzeiro é ele, o TN30, né? O Thiago Neves está de malas prontas para novos ares, hein, Gargantinha? Olha, a gente já comentava aqui a respeito do Thiago Neves, né, com essa possibilidade do Grêmio, e o Grêmio já teria acertado tudo com ele, né? Há quem diga, inclusive, já está tudo certo, fechado aí também com o Cruzeiro, né, que o Grêmio não vai pagar os 38 milhões, que está negociando com o Cruzeiro um valor a ser pago, assim, pela liberação do Thiago Neves. Porque o jogador, ele tem contrato até o final do ano que vem com o Cruzeiro, mas o que ele está recebendo, quase 300 mil reais a mais lá por mês pro Grêmio, aí fica difícil, né, doutor Roberto? Então o Cruzeiro não vai ter como aumentar, e aí o Grêmio vai entrar na parada, porque o jogador, ele é que decide o seu futuro, né? O Thiago Neves, nas últimas partidas que ele estava jogando pelo Cruzeiro, ele já estava ali com o freio de mão puxado, já não estava jogando muito bem, chegou inclusive a ser vaiado em algumas partidas, e um detalhe muito importante, ele jogou bem as partidas decisivas do Cruzeiro. Na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, ele foi muito bem nos jogos decisivos, mas nos jogos normal ele foi muito mal. Não apareceu aquela situação, não. Você quer os grandes jogadores nos grandes jogos. Então, pra mim, o Thiago Neves é o melhor jogador. Não teve uma regularidade. E outra coisa, doutor Roberto pode até dar sua opinião agora com relação ao Thiago Neves. Eu tenho minha opinião com relação ao Thiago Neves. Eu acredito o seguinte: ele não se dedicou ao Campeonato Brasileiro da mesma forma como todo o elenco do Cruzeiro, que havia abrido mão do Campeonato Brasileiro porque o seu foco era a Copa do Brasil. E para mim ele foi fundamental na Copa do Brasil. Não sei se o Dr. Roberto também tem essa avaliação. Posso dar sua opinião com relação ao Thiago Neves? Assim, realmente ele seguiu o que eu acho que era o planejamento do Cruzeiro, né? E eles fizeram muito bem e acertaram. Até porque eles ganharam o melhor campeonato que tem, né? É claro que essa final aí da Libertadores, né, foi um campeonato, uma coisa pelo fato de ter acontecido aquele incidente. A Copa do Brasil foi importante pelo dinheiro, né? Mas pelo se você dinheiro, perguntar assim, qualquer torcedor cruzeirense qual é o campeonato que ele queria ganhar, eles queriam Libertadores, né? Pedro, mas para a situação do Cruzeiro financeira, caiu como uma luva, desceu como uma luva. E o Thiago, você respondendo a sua pergunta, o Thiago foi muito bem, ele na hora que precisou dele, ele agiu como um grande jogador. Ele só teve aqueles momentos de besteira dele ali, aquela palhaçada dele em relação à torcida do Atlanta, porque ele é um cara que não tem amor a time nenhum, que já está indo pro Grêmio, né? Então, assim, ele é um cara que, na verdade, aquilo ali que eu achei que ele foi mal, uma única coisa. Mas foi muito bem, jogou muito bem o campeonato. Onde que o Cruzeiro precisou, na hora que precisou, ele apareceu. Agora, essa história do Grêmio tá fazendo aí, tá parecendo os times chineses, né? Chega, combina com o jogador salário, mas e aí? O Cruzeiro tem que liberar, não. Tem que liberar se pagar um bom dinheiro. Porque essa história, neguinho vai, eu quero jogar lá em tal time. Vai lá, combina o salário aí mas a moda tá pegando também, né, doutor? Porque assim, hoje é fácil. Tem aquela questão do Fred aí que decide hoje, né? Os 10 milhões que o Cruzeiro vai pagar. Porque hoje também virou moda também, né? O time compra e não paga, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que pagar os 10 milhões, velho. E até porque é um jogador barato, né? Porque o Fred, a qualidade do Fred, o Flamengo pagou naquele, como é que chama? O ceifador, pagou 10 milhões nele.
Aquilo que é aquilo? Aquilo é um jogador. Henrique, né? Henrique Dourado. Um jogador que, tudo bem, faz gol de pênalti, que nós estava falando, um jogador que perdeu o pênalti. Ele quase não erra pênalti. Um jogador quase tem 100% de penalidade. Bate muito bem. Mas é um jogador limitado. Mas é um cara. Mas é um jogador limitado, mas não chega aos pés do Fred, né? Agora, não chega aos pés do Fred. O Fred jogou no América, jogou no Atlético, jogou no Fluminense, jogou no time. É um jogador bom. Entendeu? Assim, é um jogador que a gente tem que falar. Eu acho que o Fred vai dar muita alegria ao torcedor cruzeirense esse ano que está vindo, porque o Fred está recuperado. Tá? E outra coisa, sabe, doutor? Quer jogar, né? O senhor é médico, o senhor sabe disso, que hoje tem o CK, que é um exame muito importante, que ele previne a contusão do jogador. O Fred, por exemplo, e o Dedé, eles fizeram com o seu companheiro Sérgio Campolina, né, um trabalho de preparação e o jogador Dedé, ele teve 500 horas de prevenção. Porque o CK, ele detecta a contusão que o jogador vai ter. É por isso que às vezes você tira um jogador de uma ou de outra partida prevenindo ele. Porque às vezes você deixa o cara 2 partidas sem jogar, aí ele não machuca. E se ele machuca, ele fica 5, 6 meses sem jogar. Essa é a diferença. Então, o Fred e o jogador Dedé estão clinicamente curados. Sem nenhum problema. Eu acho que esses dois vão arrebentar agora no ano que vem. Eu acho que joga muito. O Fred e o Cruzeiro tem que pagar os 10 milhões mesmo, ué. Se é do rival, mas tem que pagar, ué. Tem que pagar. Barato, né? É barato, você falou, barato. Porque o Thiago Neves vale 40, o Fred vale 10. Isso aí. O Thiago Neves não vale 4 vezes. Mas o Cruzeiro tem que exigir lá os seus, sei lá, uns 20 milhões, né? 38, né? É 38. Paga 20, paga, sei lá, aí tá de bom tamanho. Não pode sair sem recurso nenhum, irmão. Só porque o cara quer um salário. É jogador também, mas tem que ter, ué. Esse negócio, o cara, eu quero jogar no Flamengo agora, lá vai me pagar mais. Aí contrato vai valer o quê, né? É igual com o Tardelli daquela vez, que é pra China, eles combinaram o salário com o Tardelli, aí não queria liberar. Aí, assim, a impressão que dá quando um time combina com o jogador é que eles entendem o seguinte, vai bagunçar a vida do jogador com o time atual dele, tá certo? Uhum. Aí eles fazem essa estratégia de já negociar com o cara, para o cara chegar, para ele não tem jeito, já recebi um dobro aqui. E aí, para você não ficar mal relacionado com o jogador, né, Cleiton? Então você tem que fazer um negócio. Não é? A impressão que temos, a sensação é essa. Não é? Por isso que a FIFA está agindo contra essa situação, porque compromete todo o trabalho. Combina, oferece o cara lá um salário mais, o cara fica com a cabeça. Aí vamos supor, o Cruzeiro mantém o Thiago Neves. Aí o bicho joga insatisfeito e faz aquela. Assim, isso é muito errado. Ele tem que chegar e combinar primeiro com o time de futebol, que é o certo. Isso aí é o dono do passe, que eu acho que é o clube de futebol. Eu acho que quem não deveria ter esse negócio de um ter dono. O dono de poder deveria ser o dono de passe. Deveria voltar o passe e só time de futebol ser dono. Mas aí, o Cleiton, e cada telespectador que tem em casa, é bom a gente lembrar o seguinte, que um jogador de futebol hoje, ele tem vários acionistas, né? O time que ele está jogando tem uma porcentagem, tem empresário, o próprio jogador, há uma série de interesses. E aí, quando aparece uma proposta, agentes, né? Quando aparece uma proposta, todo mundo quer o seu. É o velho ditado, Cleiton Rosa, pirão um pouco, o meu primeiro, né? Com certeza. Então, assim, aí cria um clima desse. Mas muitas das vezes é uma prática que o pessoal usa, você ir direto no jogador. Você vai direto no jogador, oferece para ele o dobro do salário, porque ele chega para o time e fala, olha, eu recebi uma proposta maior. Aí cria um clima desagradável entre ele e o atual time dele. Então a situação fica realmente desagradável e acaba abrindo uma possibilidade de uma negociação. Mas o Cruzeiro tem um bom plantel, Cleiton. Vale lembrar que hoje, inclusive, o Sub-20 joga pela Copa RS contra o Internacional, né? Quarta de final, tem chance de passar para a segunda fase. Ontem o Grêmio passou. E o Grêmio passando aumenta ainda mais a responsabilidade do Inter. O Grêmio foi eliminado pelo Vasco e aumenta hoje a vontade do Inter, né? Porque você sabe que tem a questão da rivalidade. Então, o Cruzeiro tem um bom plantel. Sabemos que vai ser difícil manter o jogador Thiago Neves, mas tem esse Bruno Henrique aí do Santos que está vindo, tem o Dodô que está vindo, embora a proposta está vindo também, né? Para o jogador Sassá e outros mais, né? O Corinthians está querendo aí o Henrique, enfim, é um momento de contratações. É bom lembrar que todo mundo vai querer jogador, e o Cruzeiro também está querendo jogador. Eu acho que nesse momento, o único time que a gente tem que temer, assim, negócio de contratação é
Palmeiras. É o Palmeiras. E ele, Mas o Flamengo já está com 100 milhões de reais em caixa para poder O Flamengo, para mim, nesse ano de 2018, foi o time Abel Braga que investiu muito dinheiro, mas de uma forma errada. Porque contratou aí jogadores pagando. Eu acho que o Flamengo é perigoso colher frutos esse ano. O time foi bem, né? E tem jogadores bons. E assim, né? Eu acho que o Abel, na verdade eles faltou técnicos. Teve aquela época do Maurício Barbieri, do efeito do Carille. Aí o Atlético, o próprio Corinthians, o Flamengo apostar nesses técnicos de promessas, e aí eu acho que o Flamengo foi o maior prejudicado nisso. Eu acho que se ele já tivesse trazido um técnico de grande, igual o Palmeiras fez, correu e trouxe logo o Filipão, teria resolvido o problema deles, porque eu acho que um time igual o Flamengo tem que ter um técnico medalhão. E o Flamengo vai fazer uma investida num cara que para mim hoje é um jogador que eu gostaria de ver em Minas Gerais, o Benedetto do Boca Júnior. Ah, não, mas o Benedetto você gostaria de qualquer time, né? Pois ali o Flamengo vai fazer uma investida pesada. Você viu aquele jogador? Ele define o jogo, mostrou aquele ali, mandou a bola pra ele, foi solto ali. O Flamengo tá querendo usar parte do dinheiro do Paquetá nele, viu? Aquele cara lá, você tá doido? Jogador argentino. Você viu, né? Dá uma alfinetada nos times brasileiros. De todos. Até no meu Galo. Você viu aquele time, né? Você vê os jogadores, são jogadores bons e tudo, mas o futebol brasileiro tem jogadores daquele nível lá, e os caras fazem um espetáculo daquilo. Você viu a aplicação tática daqueles jogadores? Não sobrou espaço, não é errada que o cara errou lá no fim, no cruzamento do contra-ataque, o River, a bola saiu, o cabeça de área aí, ó. O cara da armação, aquele Uruguai lá, ele lançou o cara entre dois zagueiros. É claro que a bola pegou os caras todos desguarnecidos, caiu pro Benedetto, que tirou o zagueiro, né? Que o cara sabe fazer isso. E chegou na frente do gol e fez bonito, e mandou lá no canto. Que o centroavante brasileiro, igual aquele Everton Cebolinha mesmo, contra o River, fala que é um grande jogador, não é. Chega lá na frente do cara, perdeu aquele gol. O gol parece que é pequeno, né? Para outros, os gols parece que é grande, né? O gol abriu pro Benedetto. Então, assim, qualquer jogador, Pedro, aquele lá tem espaço em qualquer time. Em qualquer time aí, é claro, caro, fora esses times aí, Barcelona mas o Flamengo e Real, tudo bem, mas... Olha, o Flamengo... Eu vou falar o lugar que ele tem lugar. Ele tem lugar no lugar junto com o Cavani e com o Neymar, lá no Paris Saint-Germain. Olha só, o Internacional de Porto Alegre teve eleição esse final de semana, e o atual presidente vai manter o Inter está com o Guerreiro, está machucado, está voltando, tem o Damião, tem proposta agora da China, mas também deve manter, e o Inter está falando em contratar e está com parceiros. O Flamengo teve eleição, está com 100 milhões aí, tem parceiro também para ajudar a contratar. O São Paulo está com a mesma situação e o Corinthians também. Agora o Galo fechou ontem, viu, doutor? O Beni, que é o dono da MRV. E o Ricardo Guimarães. Os dois já sentou com o presidente do Atlético e disse que vai investir em 2 craques para o Atlético. Agora tem que esperar para ver. O dinheiro vem das empresas. E com certeza. Que querem contratar jogador e pôr no Galo, né? Logo que você falou do Atlético Mineiro, nós temos até duas situações no Atlético Mineiro para vocês comentarem. Mas antes vamos falar da Coringa Esporte, também da Casa Cristiane. 2 grandes lojas juntas, né? Numa mega promoção. E você que ainda não comprou seu material esportivo, você que ainda não comprou ainda aí os materiais sociais, você que quer comprar aquele sapato social, aquela roupa para aquela festa de final de ano, então a oportunidade é agora, viu? As 2 lojas juntas proporcionando essa mega promoção do esportivo ao social para você presentear a pessoa importante para a sua vida. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Grande oportunidade para você aí, viu? 2 lojas juntas nessa mega promoção do esportivo ao social. O Atlético Mineiro
não conseguiu aí, né? Ou seja, não surtiu interesse por parte da diretoria e descartou a possibilidade da renovação do contrato do Matheus Galdesani, né? O Matheus Galdesani, para muitos aí, titular no setor de meio de campo do Atlético Mineiro, jogador importante também nessa sequência, mas por outro lado, a primeira opção do Atlético Mineiro passou a ser o Jair, né? Volante da equipe do Sport de Recife, o Atlético já fazendo sondagem desses jogadores, entre outras situações acontecendo na cidade do Galo. Pedro Wilson, fala-se de Messias. O Atlético agora há pouco também anunciou o interesse no Igor Rabelo do Botafogo, mas a diretoria do Botafogo disse que não vai vender o jogador. Como é que vocês avaliam o Atlético Mineiro já visando um Galo que vai disputar uma pré-Libertadores? Olha, o Atlético tem aquela questão do Marcos Rocha, né? O Palmeiras perdeu o prazo, né, de pagar os 2 milhões de euros. Agora o Flamengo e o Grêmio estão no páreo. Mas o Galo está falando aí no Igor Rabelo do Botafogo, o Maicon, né, que joga no Galatasaray da Turquia, tem o Gil lá na China, tem também o Rodrigo Caio do São Paulo, que não fica mais do São Paulo, e eu acho que ele vai vir para o Atlético. E tem esse detalhe aí do atacante, né? O Tardelli vem. Diz que não. Esses dois diretores do Atlético aí, o doutor Roberto, né? O Benin, que é o dono da MRV, e o Ricardo Guimarães, eles disseram que vai trazer um craque para o Atlético. Quem sabe aí se os dois não vai pagar aí 500 mil para cada um ir para o Tardelli e traz o Tardelli de volta, né? Eu acho que o Tardelli, a hora dele voltar para o Atlético é agora. Porque depois se passar também não adianta, né? Porque depois assim, passa, não adianta tirar o aí chapéu, chega, né? Aí fica ocupando o espaço e atrapalha. Que aí é jogador medalhão, tem toda uma história do Atlético. E aí, o cara com salário alto tem treinador que não deixa no banco, né? É porque tem que ser igual o treinador argentino lá, né? O Tevez veio, o Tevez vai pro banco aí. Então não tá no... O Ramon Ávila e o Tevez estão no banco do Boca, né? Então mas o Ramon Ávila ele é banco, né? Na verdade. Mas até então ele era titular lá no Boca. Ele não pode ser titular no lugar do Benedetto, né? Mas assim, então o Atlético, olha só, o Galo vendeu o prato para o São Paulo e o São Paulo fez um negócio interessante. O São Paulo vai ganhar 5 milhões em cima do prato agora com esse título de campeão, porque o São Paulo colocou uma cláusula lá no contrato, se ele fosse campeão no River, tinha que pagar mais 1 milhão de euros. Então o São Paulo está faturando um troco aí sem vender o jogador, apenas por essa negociação. Mas o Atlético tem vários nomes. Nem me fala no prato, negociação, tem a negociação aí com o Palmeiras, né, que também é possível, né, o Guerra, o Borja, o Gustavo Scarpa, enfim, é um período que você tem que ficar aguardando, porque toda hora pipoca uma notícia diferente, mas de concreto mesmo não tem nada. Esse Galdesani, por exemplo, Cleiton, o empréstimo dele... 3 milhões que o atleta teria que pagar por 50%. O atleta está tentando colocar lá no Curitiba o Dodô e o Carlos e deixar o Galdesani por mais um ano. Então, assim, é uma situação complicada. O Palmeiras, por exemplo, não resolveu a questão do Marcos Rocha porque o Alexandre Mato casou lá em Salvador, em Trancoso, nesse final de semana. E tá todo mundo lá, Filipão, jogador, a farra terrível, né? Férias, então os caras estão curtindo a vida. Por isso é que algumas negociações vai ficar bem para o final do mês, né? No caso do Palmeiras, não foi esse negócio do casamento. Na verdade, o Palmeiras, o que eu senti foi que eles queriam pagar 5 milhões no Marcos Rocha. Era 8, mais queria 9, pagar, né? 5 milhões. Mas agora, o valor, igual Igor Rabelo, você falou 12 milhões. Marcos Rocha foi só várias vezes melhor lateral. 5 vezes, né? O melhor do Brasil. Do Brasil. É um jogador que ele pode jogar até em outras posições, porque é um jogador craque. Um jogador que com a bola no pé, ele coloca onde ele quiser, com a mão também. Então, assim, eu acho que foi até bom o cara casar lá e esquecer de assinar. Porque com o Flamengo, com 100 milhões, o Flamengo não tem lateral. O próprio Grêmio, né? O Grêmio tem Léo Moura, né? Com 41 anos. Léo Moura é a mesma coisa de Leonardo Silva e é claro, não pode nem comparar Leonardo Silva com Léo Moura. Leonardo Silva é muito mais craque. E Ricardo Oliveira, né? Que não tem jeito. Ricardo Oliveira já teve todo histórico. Então, assim, o caso do Marcos Rocha, eu acho que o Atlético vai fazer uma boa venda nele, ou fazer uma troca também, que eu acho que pro torcedor, para nós queremos troca. Que esse dinheiro que vende, a gente nem fica sabendo onde esse negócio vai. Igual, vende Paquetá, vende Lucas, como é que chama aquele do São Paulo? Lucas o que foi pro Santos agora? Não, o que foi pro PSG. Lucas Moura. Lucas Moura.
Esse jogador, o time vende, o time fica mais quebrado. O Neymar vendeu. O Bernardo, o Atlético, né? 70 milhões, mas cadê o dinheiro? O dinheiro do Neymar foi o governo. Não foi esse aí, nem nós aproveitamos, foi o governo, nem o presidente lá, a torcida. Então, assim, vender jogador para a torcida é uma tristeza, porque nós não ficamos sabendo onde esse dinheiro vai, e é uma confusão danada, e que, igual você falou, um tem 10, outro tem 20, e faz aquele racha. Claro que e você na tira verdade, um pedaço do bolo para cada um. E na verdade, bolo, quem fica no prejuízo é o nosso torcedor, que fica sem o jogador, entendeu? É uma tristeza quando tem jogador. A triste realidade, né, do nosso futebol. Eu prefiro que troque o Marcos Rocha num bocado lá. E traz esse caminhão de jogadores que venham para resolver a situação do Atlético Mineiro. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Boletim Esportivo, agradecendo mais uma vez a presença do Pedro Wilson, do Dr. Roberto Amaral, de você do outro lado da telinha, prometendo voltar amanhã. Lembrando que amanhã na nossa bancada também nós teremos aqui o Igor Paulinelli, ele que foi campeão pela equipe do Brasil de Pelotas, está no Sub-20, já é profissional pelo Brasil de Pelotas, está de férias em Janaúba. Nós vamos bater um papo aí com esse cracaço aqui do futebol grutubano aqui na nossa bancada. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se ele quiser, se Deus quiser, ele quer, com mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis nas melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270 5858 ou envie um WhatsApp para 99844 5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados de um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Posto Vitória deseja que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. A todos os clientes e amigos, um Feliz Natal.